se a gente imaginar uma linha, né, onde nós temos de um lado a saúde, de um lado a doença, e nessa linha estamos nós, a gente pensar, a atitude que eu tenho está me levando para o lado da saúde ou está me levando para o lado da doença? Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia aqui nesse sábado às 10 da manhã, para quem nos acompanha. Para quem nos acompanha agora, prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Iaco, sou profissional de educação física, formado na Unesp. Já trabalhei também em diversos locais, como no sistema público, no sistema privado de saúde, e também sou idealizador aqui da TIV, me apresentando um pouquinho para vocês, para que vocês conheçam também um pouco mais desse nosso projeto, de entender como ele vai funcionar. E a TIV que nasceu justamente para transformar essa cultura de cuidado, onde a gente percebe que muitas vezes a gente tem essa cultura de tratamento, essa cultura um pouco mais de tratar as doenças, e a gente chega com uma forma aqui de prevenção para poder, de alguma forma, trazer maior autocuidado para vocês e levar saúde e bem-estar de forma acessível, para que todas as pessoas tenham mais oportunidade de se cuidar, de ter uma vida mais ativa e ter mais qualidade de vida através de todos os seus anos. E hoje, uma felicidade enorme poder compartilhar com vocês nosso primeiro episódio do Active Talks, um programa digital de bem-estar e autocuidado para você aprender com diversos especialistas a se cuidar cada vez mais, a fazer melhores escolhas no seu dia a dia, através de dicas de pessoas que realmente conhecem do assunto, para promover para você de forma didática e prática uma forma de se cuidar no seu dia a dia cada vez mais. Então, para esse primeiro episódio, eu fico muito contente de estar compartilhando já essa nova experiência com vocês, esse novo programa com vocês, e espero que vocês gostem muito, porque tem muita novidade, muita coisa boa e muito especialista para chegar aqui para vocês e te mostrar uma nova forma de cuidado. Para a gente conversar hoje, a gente vai conversar com o nosso especialista de saúde e bem-estar, que trabalha com educação física e tratamento de dores crônicas e doenças, Matheus Monge. A gente vai convidar ele aqui agora para estar falando com vocês e vocês vão perceber o porquê como cuidar da sua saúde de forma prática, de forma saudável, com esse convidado super especial agora aqui para vocês. Oh, ele já chegou aqui. Fala, Matheus, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Bom dia também, tudo ótimo. Muito frio por aí? Aqui em Botucatu é gelado. Botucatu gelado. Gente, esse é o Matheus. O Matheus, ele é um super amigo meu, um super parceiro. Além de ser um ótimo, um excelente profissional. O Matheus hoje ele é formado, né, em educação física aqui pela Unesp de Bauru. Profissional que trabalha hoje no Hospital Lúcio Montoro, especialista em prescrição de exercício físico na prescrição clínica e também trabalha no tratamento de dores e doenças dentro do hospital, além de diversas outras coisas, né, Matheus? A gente não para aqui, mas é muito bom, primeiramente, já te agradecer de estar aqui comigo nessa nova jornada de saúde para poder conversar um pouquinho mais com as pessoas e levar, né, de forma prática, didática, uma conversa bem descontraída, mas com todo o embasamento científico que você traz, daquilo que você vivencia, trazer essa nova forma de cuidado através da prática de movimento, através da educação física, da atividade física, e poder falar um pouquinho para esse pessoal aqui. Obrigado, Matheus, por estar aqui comigo mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado aí pela apresentação, e você é um grande amigo, eu fico muito honrado em ser o primeiro a participar desse quadro. A TIV é algo que eu acredito muito, né? Eu te falei isso desde aquele dia que a gente sentou no seu apartamento, começou a conversar sobre esse projeto, que não é de hoje. E poder conversar sobre saúde, né? Poder conversar sobre a importância da prevenção, né? Como o exercício age aí e tem esse papel fundamental na prevenção de saúde, é algo que também sempre foi uma vontade minha e casou bastante aí levar esse primeiro tema no Active Talks. Perfeito, perfeito. Não é de agora que a gente vem conversando, né? É muito bom poder
transformar aquilo que a gente conversava em realmente algo concreto e realmente com esse propósito de tentar ajudar cada vez mais pessoas a se cuidarem, ajudar cada vez mais pessoas a estarem bem consigo mesmo, né? A gente vive numa época de muita informação, né? Mas pouco conhecimento, então a gente tem acesso a muita coisa, mas o que realmente é verdade, o que não é, vamos dizer, aqueles milagres da internet. E esse é o intuito da Ative, trazer esses especialistas como o Matheus aqui para falar para vocês como a importância de se cuidar, a importância de ter as informações corretas e a importância de eu estar bem comigo mesmo a todo momento. Matheus, bora lá? Preparadíssimo? Pronto. Perfeito. Então, nosso tema de hoje é movimento que gera saúde, a atuação da atividade física na prevenção de dores e doenças. E para começar já esse nosso bate-papo, primeira pergunta, Matheus, cara, o que é para você essa prevenção? O que é essa forma de cuidado, de prevenir-se? O que é prevenção, Matheus? A prevenção ela é um dos pilares, né, que baseia a saúde, que baseia o SUS e que baseia a educação física, né? Prevenção nada mais é do que você não deixar que algo aconteça, né? E quando a gente fala de prevenção em saúde, você ter bons hábitos para que não deixe que as doenças acometam o seu corpo, né? Pelo contrário, quando a gente fala de prevenção, a gente não coloca a doença no mapa, a gente coloca a saúde em foco, né? Então, quando eu trago essa prevenção em saúde, é justamente não deixar que algo de ruim acometa o nosso corpo, né? Então, novamente, a gente deixa de lado as coisas ruins e foca nas coisas boas. Então, ter bons hábitos que nos levam a um estilo de vida saudável e que ter uma doença ocasionada aí por inatividade física ou por uma má alimentação nem entra em jogo, né? Prevenção é justamente não deixar que essas coisas cheguem até nós. Então, inicialmente, né, para entendimento, um dos pilares da saúde é justamente a prevenção. Então, nós temos o tratamento, a promoção e a prevenção, né? Tratamento é quando a doença já está instaurada e nós temos que tratá-la, né? Temos que curá-la de alguma forma. Prevenção, a gente fala de não deixar acontecer, e promoção quais as práticas que nós vamos trazer, né, para a população, para aquele indivíduo, para aquele paciente, que vai fazer com que ele tenha saúde. Então, é um desses 3 pilares da saúde e prevenção é isso. Perfeito. E é legal você falar de estilo de vida, é legal você falar de hábitos saudáveis, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, o que é ser saudável? Ser saudável é comer bem, né? Ser saudável é se movimentar e beleza, eu faço atividade física, eu como bem, mas também o comer bem não é comer em pouca quantidade, né? É saber você fazer as escolhas corretas. Então a gente vê que ser saudável é muito mais complexo, né? Daquilo que a gente pensa, geralmente aquele pensamento mais, vamos dizer assim, mais popular, de que é se movimentar, eu faço minha atividade física, eu como bem. Então, a gente vê que ser saudável é uma complexidade muito grande, né? E é algo muito multifatorial. Então, você precisa estar bem com o seu sono, você precisa estar bem com a sua atividade física diária, você precisa se alimentar bem, como que está o teu estresse. Então, é uma complexidade de fatores que realmente nos traz esse parâmetro se você é saudável ou se você não é. E quando você fala que prevenção é um estilo de vida, né, essa parte multifatorial, como a gente está hoje falando sobre atividade física, como essa atividade física pode auxiliar nesses cuidados preventivos, né, dentro dessa complexidade de fatores? De fato, o ser humano ele é algo que é formado por várias partes, né? E o estilo de vida ele não consegue colocar uma coisa só em jogo, né? A gente não, quando fala de estilo de vida saudável, como você trouxe, não é se eu como bem, então eu tenho um estilo de vida saudável, mas aí está todo o resto desorganizado. Se eu só faço exercício e não como bem, também não adianta. Se eu só medito, então mantenho meus níveis de estresse adequados, mas não faço exercício e não como bem, né? Então é um conjunto que só o exercício não vai resolver,
mas o exercício tem um papel fundamental na parte de prevenção, justamente porque manter a qualidade dos tecidos musculares, ósseos, tendinosos, né? Manter o bom funcionamento do organismo de modo geral. O exercício, diferente de todo medicamento, o exercício ele é uma das poucas, ou se não o único, que promove angiogênese, que é permitir que seja criado novos vasos sanguíneos para atingir mais parte do corpo, que melhora a irrigação sanguínea, o que leva mais sangue para os tecidos, né? O que melhora os níveis de pressão, o que nutre mais o seu corpo, né? Porque a nutrição ela não é só na boca, pelo contrário, ela começa na boca, mas depois o nosso corpo, que é uma máquina maravilhosa e perfeita, vai de alguma forma levar através da corrente sanguínea todos esses nutrientes, né, tudo que ele precisa. Então, o exercício, ele, além, né, dessa parte de fortalecimento, manutenção da massa muscular, que é muito importante, né, nós nascemos e desenvolvemos nossa massa muscular com o nosso crescimento, mas é muito importante ter o exercício como aliado para aumentar o volume de massa, porque naturalmente, com o passar dos anos, nós vamos perdendo, né, massa muscular. E quando a gente tem o exercício como aliado, provocando essa hipertrofia, né, que é o aumento de massa muscular, e levando isso ao longo dos nossos anos, nós impedimos o processo de sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular. Então, o exercício impede a osteoporose, né, que é essa perda de massa óssea. Ele regula os nossos níveis de pressão a longo prazo, ele regula os nossos níveis de estresse. Também o exercício provoca algo no nosso cérebro chamado neuroplasticidade, que é ensinar o nosso cérebro, né, a criar novas conexões ali de como fazer determinado movimento, né, de como continuar fazendo esse movimento ao longo da vida, porque também, naturalmente, ao longo dos anos, nós vamos perdendo os neurônios, né, isso é algo fisiológico. Mas então o exercício ele atua justamente nesse papel de prevenção, porque a vida, vocês estão ouvindo meus cachorros aqui que querem participar da live. A vida, né, o passar dos anos, tudo que a gente vivencia vai tirando nossa massa muscular, vai tirando nossa massa mineral óssea, vai diminuindo o nosso número de neurônios, né, vai só deteriorando tudo, tanto é que uma hora a gente morre, né, seja de causas naturais. Mas o papel do exercício é justamente manter tudo isso em um nível alto para que a gente esteja cada vez mais saudável até o fim da nossa vida. Então, o exercício atua como prevenção, justamente segurando tudo aquilo de bom que o nosso corpo produz. Eu acho que é um bom jeito de começar explicando sobre isso. Legal. A gente percebe que é complexo, né? É complexo e é muito interessante porque a gente fala que o exercício é um pacote completo, então, se eu posso dizer, né? Ele trabalha assim nas minhas articulações, no meu sistema muscular, na densidade óssea, na saúde mental, na saúde física, auxilia até, por exemplo, assim, na alimentação, no organismo. Então, a gente olha um pacote completo, né? Que auxilia nesse cuidado por inteiro e até mesmo é um pacote que auxilia no momento presente. Então, eu me sinto bem logo depois de fazer exercício. Eu consigo já ter esses resultados, né, de bem-estar, esses resultados fisiológicos, vamos dizer assim, e também funcionais. Então, eu consigo me sentir bem, fazer melhor meus movimentos, fazer tudo isso. E você percebe também que ele perdura por muito tempo, né? Porque ele também, quando a prática é recorrente, como você disse, a gente traz um envelhecimento um pouco mais saudável, um envelhecimento um pouco mais dependente, né? Não ficar dependendo de outras pessoas para poder fazer as coisas nossas do dia a dia. Então a gente percebe que é um pacote completo. E é legal quando você fala isso, porque assim, a gente é um ser de movimento, né? A gente nasceu e para se movimentar, não é até que a história do homem, né, do ser humano, ele é de movimento, então a gente precisava correr, caçar. E aí, com um pouco mais de conforto, com algumas coisas, vamos dizer assim, que vieram surgindo, tecnologia, trouxe um bem mais conforto, né? Mas a gente, do outro lado, acabou se acomodando demais, né? E acabou parando de se movimentar. E aí entrou muito essa era do sedentarismo,
uma epidemia de obesidade, que a gente chama, né? Que está sendo instaurado agora. E com consequência dessa, vamos dizer assim, inatividade, a gente já começou a ter uma explosão de doenças e dores por aí. Eu acho que queria que você contasse também um pouquinho que quais são os casos que mais são frequentes lá onde você trabalha, né? E da onde vem muitas vezes essas dores que a gente tem, né? Principalmente, né, a clássica dor na lombar, dor no ombro. Se isso é falta de exercício, quais são os casos que você geralmente pega e da onde vêm essas dores? Tá. Eu trabalho, né, hoje na rede Lúcio Montoro, que é uma rede especializada de reabilitação. Também trabalhei por 2 anos na saúde pública enquanto fiz residência. Lúcio Montoro também é saúde pública, né? Mas na residência trabalhava nas unidades de saúde, né, nos famosos postinhos. E as dores mais recorrentes que acontecem são dores na lombar e dores nos ombros também. E nos joelhos, assim, são mais comuns. Aí a primeira coisa que a gente faz é colher o histórico do paciente, né? De todos os pacientes que eu já atendi até hoje, que chegam lá queixando de dor, eu posso falar assim tranquilamente que 99% são sedentários. 99% é fato. Então, o sedentarismo, né, conforme a gente vê nos estudos, que desde de estudos muito antigos até os estudos mais atuais, o sedentarismo, a inatividade física, ela promove, né, justamente as dores, né? Ela leva ao indivíduo desenvolvedor. Por quê? Ele tem muito uso do corpo, só que ele não tem o preparo para usar. Eu sempre falei isso para os meus pacientes. Não é que você tem que deixar de trabalhar, né? É muito comum eu pegar, por exemplo, profissionais que trabalham ou com limpeza ou com construção, né? Então, as mulheres que trabalhavam com limpeza que chegavam para mim queixando de dores nos ombros, né? Muito uso o tempo todo para fazer a atividade que ela trabalha. E ela não tinha aquele músculo fortalecido e preparado, né, com a mobilidade adequada, com a flexibilidade adequada para aguentar aquele nível de atividade dela. Então eu falava, não é que você vai parar de trabalhar, né? Mas você precisa estar com o seu corpo pronto para as suas atividades. E é esse o papel do exercício. O exercício, o papel dele não é te deixar com um bumbum maior, com o abdômen definido. Ô pai, um beijo que está fazendo todos os exercícios aí. Ó, pai, não, aí já cumpriram o que tu fala aqui, ó. Vou Pai, dar um aqui, ó. exemplo agora do meu pai. O meu pai, ele é Virou exemplo. socorrista. Ele é motorista socorrista, né? E ele faz muita atividade de força, por exemplo, de pegar a maca lá do chão e levantar com o paciente muitas vezes pesado, né? Se meu pai não tiver com a lombar fortalecida, como ele vai dar conta de fazer essa atividade dele? Até consegue, mas por um período muito curto. Aí vai começar pinçamento na lombar, ataca o nervo ciático. Isso impede a atividade laboral dele, prejudica muito a qualidade de vida. E como ele vai fazer isso, né, a longo prazo? A vida útil dele no trabalho é curta, né? E como que a gente tira o trabalho de uma pessoa? A gente não dá conta de fazer isso. E aí a pessoa não se fortalece, continua fazendo a atividade laboral dela e só vai levando a pioras. Então, vamos continuar nesse exemplo. Meu pai não treina, né? Ele treina, tá? Mas só um exemplo, se ele não treinasse. Ele não treina e aí ele tem essa atividade que exige muito da lombar dele. Ele machuca a lombar, tem os cuidados ali médicos, né? De tomar um medicamento ali para aliviar a dor a curto prazo. Aliviou a dor, ele volta para o trabalho dele. E aí na semana seguinte ele vai estar com dor trabalhando e aí aquela dor que era na lombar, ela começa a correr a coluna toda, né? Então vai prejudicar a coluna e o quadril. Aí daqui a pouco ele continua não fortalecendo, continua trabalhando, fazendo a mesma atividade. Da coluna do quadril desce para o joelho. E aí é uma série de coisas que vão acontecendo, né? Porque uma articulação prejudicada, se ela não é tratada, ela começa a prejudicar as outras articulações ao redor, né? Então, voltando um pouquinho para a questão lá de quais são as mais comuns, de fato, dores na lombar, dores nos ombros e nos joelhos são as mais comuns, né?
E muito por conta disso, do uso excessivo sem o preparo, né? Então, o exercício ele age justamente nesse papel, preparar o seu corpo para as suas atividades. E entra aí também o papel do profissional de educação física, entender qual é a atividade que a pessoa faz para prepará-la. No Luci Montoro, nós já atendemos casos que são um pouco mais graves, porque eles chegam lá para nós após um acometimento grave, né? É diferente da unidade de saúde, do posto de saúde, que a pessoa sentiu um mal-estar momentâneo ali e vai. Para o Luci Montoro, chega muito caso de pós-AVC, chega muito caso de amputação, chega muito caso de lesão medular, né? E Parkinson, esclerose múltipla, são esses os macroprocessos que a gente atende lá. AVC, principal causa, pressão alta, né? Pressão alta, principal causa, inatividade física associada à má alimentação. Dores que acometem a pessoa com AVC. Geralmente é uma dor do lado que foi afetado. Então, o AVC é um acidente vascular cerebral, acomete lá o lado direito do cérebro, por exemplo, o corpo do lado esquerdo, né? A gente chama de hemicorpo. O corpo do lado esquerdo vai ficar prejudicado. Muitas vezes eles chegam com uma dor que a gente chama de dor neuropática também, né? Que é uma dor que ela acontece no sistema nervoso, e aí eu já começo a explicar os tipos de dor, né? De onde vem a dor. Dor é um sinal do seu corpo que alguma coisa está errada, né? É um jeito bem simples de entender o que é dor. Está sentindo dor? Alguma coisa do seu corpo está errada, não está funcionando. Eu gosto quando as pessoas falam, não, tá doendo, mas é normal. Não, calma aí, não é normal. Não existe normal. Normal é não doer. Normal. Exatamente. Esse é um ótimo ponto. Não existe dor normal, né? Você se acostuma com a dor, mas aí você se acostuma com algo que não está certo no seu corpo. Errado. Né? E esse é um problema. Então, alguns tipos de dor, né? A dor, novamente, é o sinal que alguma coisa está errada. Existem as dores, né, como eu trouxe aqui, a dor neuropática, que ela já é classificada como uma dor crônica, que acomete o sistema nervoso e, principalmente, as terminações nervosas, os famosos nervos, né? Tem gente que tem essa dor manifestada na coluna, tem gente que tem essa dor manifestada nas pernas, o pós-AVC tem muito dessa dor no ombro, né? Principalmente porque depois ele vira desuso, né? A gente não consegue movimentar muito por conta do AVC e, enfim, isso leva a uma dor neuropática que ela é crônica e precisa de medicamentos um pouco mais pesados ali, como os opioides. Só para elencar para a galera, defina uma dor crônica. O que é algo crônico? Boa. Dor crônica, né? É uma dor que acomete o indivíduo acima de 6 meses, né? E aí ela não passa mais. Aí ela virou sua melhor amiga, vai ficar ali com você e aí existe essa parte que a gente trouxe que dói, mas é normal. Não é que é normal. Dói, mas é normal. Você acostumou e agora você está com uma dor crônica porque você não tratou, né? Sim. Então, existem esses dois tipos, dor aguda e dor crônica, né? A primeira é quando a gente sente aquela dor do nada, de repente isso é uma dor aguda, né? Você está aqui em pleno funcionamento do seu corpo, de repente sentiu uma dor abdominal, uma dor de cabeça, uma pontada no ombro, uma ferroada na coluna. Isso é algo momentâneo. Exatamente, algo momentâneo que acontece ali de repente, isso é a dor aguda. E é o momento em que a gente deve procurar tratar, porque daí ela reverte e a gente fica normal, entre aspas, né, sem dor de novo. Se a gente permite que essa dor continue atuando no nosso corpo, e ela vai aumentando os estágios, os graus de comprometimento, né, que ela causa ali no corpo, e isso pode virar uma dor crônica, né? De 2 a 5 meses a gente chama ali de subaguda, que ainda é possível reverter. De 6 meses para frente é a famosa dor crônica, que daí as pessoas levam ela para o resto da vida. Dor crônica é curável? Não, ela é reversível, né? Mas ela vai ficar ali. Ela vai ficar como se fosse vamos pensar num prego que a gente martela, aí fica o furinho lá. Aí se a gente trata, a gente tira aquele prego, mas o furinho está ali. Se a gente não continuar cuidando, vai ficar aquela dor ali te acompanhando o resto da vida, né?
Então, isso é um pouco do que é a dor, né? Vamos lá, algo que não está certo no seu corpo e o cérebro é maravilhoso ao identificar que não tem algo certo por meio de dor, né? Então, isso nos permite buscar a ajuda quando a gente identifica que está sentindo dor. E aí existem os tipos de dor. Dor aguda, dor subaguda, dor crônica e a dor neuropática, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ah, não, muito, muito bacana essa explicação sua. Porque às vezes a gente pensa, ah, não, tá, tem uma dorzinha aqui, mas vai passar. Não, calma aí. Se você não se cuidar, né? Se você não se prevenir, se você não cuidar do seu corpo, ela não vai passar, né? Ela vai ficar ali. Acho que esse exemplo do prego foi maravilhoso, né? Você pregou, cara, já tá ali, você pode melhorar o aspecto, mas ela vai continuar ali. Então, continua sempre tratando, continua sempre se movimentando. E é legal quando você traz o exercício como, vamos dizer assim, uma solução, né, para melhorar essas dores, para maior qualidade de vida, vamos dizer assim, onde você diz para a gente que ele pode atuar em todos os momentos, né? Então, um momento desde a prevenção, então, você deixar o seu corpo mais funcional, né? Você trabalhar esse fortalecimento para suas atividades diárias, para que você consiga viver bem, vamos assim, sem patologia, sem muita coisa, para poder fazer as suas funções no dia a dia. Então, essa é a promoção e prevenção, né? E também quando você já estava instalado alguma dor ou alguma patologia, como você trouxe vários casos aí, você comentou que sim, eles fazem atividade física. Desde o AVC, faz atividade física. Quem tem esteroide faz atividade física. Então, um papel muito legal e muito importante essa prática de atividade física, independente do estágio. A gente vê que ela tem, vamos dizer assim, resultados muito benéficos, né? Tanto nessa parte de prevenção, então de deixar o seu corpo mais funcional, de permitir com que você faça movimentos sem, vamos dizer assim, sem dores, com mais tranquilidade, e também do outro lado, depois que, vamos dizer assim, o prego já foi martelado, né? Que você já, infelizmente, teve algo crônico, seja uma doença, seja uma dor, mas você consegue, vamos dizer assim, cuidar dessa dor, né? Cuidar é forte, cuidar da dor não é a palavra, mas assim, você consegue diminuir os processos, diminuir essas lesões para que você se sinta bem a todo momento. Que é algo que a gente vê muito diferente da visão da prática de atividade física que tem hoje em dia, né? Infelizmente, a gente vê ainda muita essa questão estética, né? Do se exercitar por estética, se exercitar para ter um braço grande, para ficar com essa barriga tanquinho, né? Que a gente vê muito por aí, esses milagres da internet que a gente vê, você vai emagrecer 50 quilos em 2 semanas. Não tem como, né? A gente vê, e infelizmente as pessoas acabam acreditando nisso, por quê? Porque às vezes não tem entendimento do assunto. E esse é o ideal aqui, para que a gente trazer para essas pessoas realmente especialistas como você, para falar um pouquinho sobre. Bom, calma aí. Esses milagres não existem. Ó, o processo acontece assim, assim, assado. Então, olhar um pouquinho para o exercício, para o movimentar, muito além dessa questão estética, mas trazer um pouquinho mais desse autocuidado. Então, eu ter, né, nessa minha prática diária, esses benefícios de se movimentar, mas olhando um pouquinho mais para mim, para o meu bem-estar, né? E para eu conseguir me movimentar com qualidade, ter essa longevidade saudável daqui para frente, sem acometimento de dores, seja ela aguda, né? Que é naquele momento, ou seja ela crônica. E também essa parte de dor, né? Quando o cérebro sinaliza para você, opa, tá doendo, já fica esperto, porque não é algo normal. Não existe dor normal. Dói, mas é normal. Não existe. E você, uma coisa aqui muito legal, cara, que tem um ditado chinês, que é bem interessante da medicina chinesa, que ele fala assim, que a dor é estagnação de energia, ou seja, a energia está estagnada. Então, quando a gente sente dor, quer dizer que algo está descompensado ali, né? E aí vem um outro movimento, né, que é o movimento do corpo. Se a energia está estagnada, cara, se movimenta, vai se movimentar aqui, você vai ver como vai fluir melhor e você vai sentir mais alívio, você vai perder, vamos dizer assim, você vai deixar de ter aquela dor. Então, esse dado eu acho que visa muito porque a gente está falando, que é a dor e estagnação de energia. Seja essa dor mais pontual, muscular, então você começar a se movimentar, você já vai ver melhora, você já vai fortalecendo o corpo, você vai deixando o seu corpo mais funcional. E quando a gente pensa também no movimento como um cuidado de saúde mental,
A gente percebe que quando a gente movimenta, a gente consegue também ter um bem-estar um pouco mais momentâneo, conseguir já organizar as ideias, conseguir cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Então, assim, esse movimento corporal nos auxilia em muitas práticas, né? E quando a gente fala de movimento corporal, a gente pergunta, oh, você faz atividade física, você se exercita? Muitas vezes as pessoas assim, não faço academia, não gosto de academia. Não, mas calma aí, eu perguntei se você se exercita, né? Não perguntei se você faz academia, porque muitas vezes associa, principalmente por conta dessa prática de exercício estética, a se movimentar com academia. Mas a gente tem diversas outras formas de se movimentar, de praticar atividade física, que traz um bem-estar para a gente também, que traz esse autocuidado, e que a gente pode estar realizando em diversos outros momentos. Então a pergunta aqui agora é fato, assim, ó. Para eu me movimentar, começar a ser mais ativo, eu preciso necessariamente de uma academia? Quais são as outras práticas que a gente pode fazer? Isso ficou bem claro, eu acho que na pandemia, né? Com o fechamento das academias, né, o mundo parou, então, assim, as pessoas pararam de se exercitar? Não, né? Muito pelo contrário, eu acho que a pandemia nos trouxe uma possibilidade de enxergar que o exercício vai muito além da academia, né? Durante o ano de 2021, que foi o primeiro ano que eu vim para Botucatu, e a gente estava aí no auge da pandemia, eu treinei 365 dias dentro da minha casa, né? Fazendo exercício em casa e o meu cardio era ir passear com a minha cachorra. Então, é, não é necessário uma academia, não é necessário um peso, não é necessário uma máquina, não é necessário uma esteira, né? O necessário é botar o corpo em movimento, né? Eu achei muito interessante esse ditado que você trouxe, porque também as práticas chinesas, né, elas são integradas no SUS, né? As práticas integrativas e complementares de saúde, as práticas chinesas são integradas aí como tratamento, né? E muitos das práticas, como o Tai Chi Chuan, o Liangun, o Yoga, né, são práticas em que a gente basicamente respira e movimenta as articulações, né, com movimentos ali de fortalecimento, de alongamento, usando somente o seu peso corporal, né? Então essa ideia de que você faz atividade física? Não faço academia, isso acho que a pandemia levou embora, né? Então, cara, hoje a gente tem muito acesso a quais atividades físicas fazer fora da academia, né? A própria Tive, ela vem com esse objetivo, né, de mostrar quais são as possibilidades das pessoas se movimentarem sem gastar R$ 1, né? Você sair e caminhar é de graça, né? Você fazer um exercício deitado no tapete da tua sala é de graça, né? Você tem muitas possibilidades hoje de basicamente levantar e se movimentar, né? E acho muito interessante o papel da Ative em tudo isso, justamente em mostrar quais são essas possibilidades e de maneira orientada, né? É diferente de você entrar lá no YouTube e colocar exercício em casa, beleza? Mas é para todo mundo? Qual exercício que o hipertenso pode fazer? Qual exercício que a pessoa que tem diabetes pode fazer? Né? Qual exercício de uma pessoa que tem dor no ombro pode fazer? Não é todo mundo que pode fazer todos os exercícios. E a Ative vem justamente com esse objetivo, né? De mostrar e orientar e direcionar de maneira gratuita como que as pessoas podem e conseguem alcançar todos esses benefícios que a gente está falando desde o início, né? Através de coisas simples, de exercícios em casa, né? Eu adorei esse ditado, né, de energia estagnada, a dor é por conta de uma energia estagnada. Cara, se você levantar agora e sair caminhar na rua e fazer isso por 30 minutos sem parar, numa intensidade um pouco mais normal do que você anda para ir ao mercado, por exemplo, você vai notar inúmeros benefícios só de ter levantado e saído da sua casa, né? Por quê? A oxigenação provocada por conta das contrações musculares enquanto a gente caminha, gente, isso faz assim no nosso cérebro. Isso joga muito Uma sangue bomba no de nosso bem-estar, cérebro. né? Exato, e isso vai movimentar, vai oxigenar melhor, vai fazer a gente pensar melhor, vai trazer uma série de hormônios que provocam essa sensação de bem-estar, de prazer, né, de satisfação
momentânea, né? Os benefícios agudos, como a gente falou, algo momentâneo do exercício, ele acontece assim que você começa a fazer. Então, hoje a gente tem milhares de opções que não são academias para que as pessoas se sintam bem, né? Novamente, o nosso objetivo aqui, falando sobre exercício, saúde e o que gera, né? O movimento que gera saúde não está nada a ver ligado com a estética. Não tem nada a ver com o tamanho da sua perna para fazer a cadeira extensora que fica lá na academia. Não. A gente está falando aqui de bem-estar, a gente está falando aqui de saúde e de que é possível fazer sem você precisar de absolutamente nada, só de uma boa orientação. Perfeito. Cara, só puxando o gancho que você falou de levantar e sair, andar, isso já traz uma melhora. Eu sou assim, às vezes acaba no estresse do dia a dia, né, essa correria, muita coisa para fazer, acaba acumulando um monte de coisa, e a gente vai concentrando e vai ficando um pouco mais estressado aqui, que eu paro tudo, é fato, eu paro e vou sair de casa, vou correr, vou caminhar, vou ver a natureza. Cara, isso é momentâneo, é 30 minutos, já sente à vontade, você volta, você organiza as ideias, você volta com uma sensação muito boa, né? E quando a gente fala assim que existem outras possibilidades além da academia, também não é falando assim, a academia é ruim, né? Então, assim, é uma oportunidade, é uma prática que traz excelentes, diversos benefícios. Tem várias possibilidades. O que a gente quer dizer é que existem várias possibilidades de se movimentar para pessoas que muitas vezes não gostam desse estilo de academia, para pessoas que às vezes não têm condições de ir até uma academia. E quando a gente fala em condições ou não gostar, quando a gente traz os dados de que realmente faz atividade física nesses ambientes privados, ou seja, academias, clubes, tudo isso, a gente percebe que é 5% da população, né? E toda vez que a gente direciona algo, vamos dizer assim, para que essa cultura fitness, a gente está direcionando para os 5%. E a gente acaba esquecendo que tem 95% que são independentes ou dos espaços públicos para fazer atividade física, ou que realizam suas atividades físicas nas suas casas, nas suas residências. Então, quando a gente fala assim, ó, não, existem outras possibilidades além da academia, não é também criticando a academia, que é uma prática super interessante, tem gente que adora, eu até mesmo confesso que eu faço, né? Mas quando a gente está aqui de uma forma olhando para os 95%, que às vezes não tem acesso, às vezes não gosta, e aí, o que eu posso fazer? E essa é a ideia da TIV, de gerar uma orientação adequada, de gerar uma orientação para que você comece a se movimentar com uma orientação para que você faça isso em qualquer lugar. Seja isso na sua casa, nos espaços públicos, né? Então, o que eu posso fazer? Quando eu vou numa praça aqui do lado de casa, só tem um banco. Opa, entra na Ative que você vai ver diversos exercícios só utilizando um banco e todos eles pautados em doenças crônicas. Então, assim, hipertenso, faz isso. Diabetes, faz isso. Se você tiver tal lesão, não faça isso. Faça essa opção. Então, a gente buscou realmente integrar toda essa visão de cuidado e bem-estar para que você possa se movimentar em qualquer lugar. Então, quando a gente fala assim, basta se movimentar para se sentir bem, é isso que a gente quer trazer. Quebrar essa cultura de, tem que ser fitness, né? Eu falo, é engraçado isso aqui, mas eu falo, você quer fazer com que uma pessoa não se cuide mais? Fala que ela tem que ser fitness e fazer dieta. Acabou. Acabou, a pessoa nunca mais volta. Mais ela te ouve. Não, porque essa coisa de fitness, né, você está muito atrelado às vezes ao sofrimento, né? A gente tem uma visão equivocada de fitness. A gente foi pregado, aprendeu sobre o fitness dessa forma, né? Que o fitness é sofrimento, tem aquela no pain, no gain. Cara, essa pessoa ela já tem dor. Aí você fala assim, no pain, no gain. Pô, não, eu tô aqui para tirar a minha dor. Você vai querer colocar mais dor em mim? Então, essa é a visão que a gente quer trazer, né? Desse movimento que gera cuidado, desse movimento que você pode fazer em qualquer lugar, dar o start no seu movimento para justamente tirar aquela energia estagnada de dor e você se sentir mais à vontade. E para isso você pode fazer em qualquer lugar. Então, quando a gente... acho que isso é muito cultural. Exato. Né? Eu acho que isso é muito cultural. Então, assim, criou-se uma cultura de que o fitness é estar dentro da academia e é comer frango com batata doce. Né? Criou-se essa cultura.
E assim como criou-se uma cultura de que o fitness, né, o se cuidar não é para todo mundo, né? Então a pessoa lá que nunca fez exercício, ela olha e fala assim: ah, eu não quero entrar na academia, eu não quero comer frango com batata doce, então essa vida não é para mim, Exato. né? Então é justamente o contrário do que a gente está falando. Isso é cultural, e o que a gente tenta hoje é desconstruir o que foi acreditando-se por muito tempo, né? Que para se exercitar, para ser saudável, tem que ser sofrido, né? Você tem que ir lá agachar com uma barra pesadona e você vai ficar todo dolorido e é isso que é gostoso. Não, né? Isso não é. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando disso, né? Não estou falando que isso é ruim, como você trouxe, né? Que a Sim. academia é ruim, pelo contrário, né? Mas o que acredita-se não é nada disso, né? Você ser saudável não é comer frango com batata doce e sofrer na academia, pelo contrário, né? Entender que você se cuidar é um direito seu, né? É algo que você está fazendo por você, é algo que você está fazendo como se fosse um plantio de algo que você vai colher lá na frente, né? Que começa com pequenas decisões, hoje eu vou ficar menos sentado, hoje eu vou caminhar por 15 minutos a mais do que eu caminhei semana passada, eu vou ir a pé até a padaria em vez de ir de carro, eu vou optar por subir a escada em vez de ir pela escada rolante, né? Eu vou levar meu filho na escola a pé e não de carro hoje, né? No fim de semana, em vez de eu ficar os 2 dias só em casa assistindo televisão, no sábado de manhã eu vou pegar o meu cachorro e vou com ele na praça, né? São pequenas coisas que você começa a plantar hoje para que você colha lá na frente, né? E acho que trazendo um pouco de coisas que são culturais, a gente puxa lá, né, aquilo que a gente estava conversando no início hoje, de que a parte, né, de se cuidar, né, a parte ali de prevenção, a parte de promoção, a parte de tratamento, né? As pessoas, às vezes, elas entendem que só vou me cuidar depois que eu estiver doente, né? Isso é cultural, né? Isso é algo que, assim, eu só vou procurar ajuda quando eu estiver mal, né? E aí a gente puxa esse gancho lá do início da nossa conversa, que se cuidar não é esperar você ficar mal para você se cuidar. Isso também é Exatamente. outra coisa cultural, né? Isso o pensamento, né? Isso é algo até sanitário mesmo, criado há muito tempo, que você só vai procurar saúde quando a doença chegar, né? Esse é o pensamento, né? É isso que foi enraizado na sociedade, enraizado nas pessoas. Então eu só vou me cuidar depois que eu estiver doente. Enquanto eu não estiver doente, eu vou fumar. Enquanto eu não estiver doente, eu vou abusar de álcool. Enquanto eu não estiver doente, eu vou comer gordura pra caramba, né? A hora que bater na minha porta, aí eu vou me cuidar. Porque daí, tô com 50 anos, deu alguma merda, né? Com perdão da palavra. Aí eu vou atrás, né? E não, é justamente isso que a gente quer mostrar que não, né? Que quando a gente tem bons hábitos, estilo de vida saudável ao longo da vida, a gente não deixa que essa doença chegue, a gente não deixa que isso nos acometa, né? E a gente faz justamente o que a gente está falando, um estilo de vida saudável como promoção e prevenção de saúde ao longo das nossas vidas, né? Perfeito. Perfeito. E é legal quando você fala dessa cultura de tratamento, que a pessoa fala assim, ó, agora que eu já estou doente, agora eu vou me cuidar. Não, você já não vai mais se cuidar, né? Você vai se tratar, porque você já tem a doença. Então a gente vive um pouco, muito, né? Pouco não, muito essa cultura de tratamento, que é uma cultura errada, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas, elas esperam já ser acometidas pela doença, para depois ter essa doença como forma crônica, né? Ou seja, vou levar isso para o resto da minha vida, sendo que você poderia ter esse tempinho para cuidar de você, para olhar para você, e pequenas atitudes diárias, nem precisa ser muito tempo, né? Para você realmente não deixar esse estágio chegar. Então, essa cultura de prevenção, infelizmente, ainda é algo muito que está engatinhando aqui na sociedade, e a gente está tentando, né, principalmente nessa live, esse é o intuito, de mostrar para as pessoas uma nova forma de cuidado,
né? De quebrar essa cultura de cuidado, de tratamento e mostrar para as pessoas, ó, você se prevenir é muito melhor, você se sente muito bem, você gasta menos dinheiro, por incrível que pareça, né? As pessoas esperam, não vou gastar agora, não vou gastar agora. Só que a hora que atinge um certo grau de doença ou de dor, aí precisa investir milhões de reais, milhares de reais para poder se tratar. Mas a partir do momento que essa palavra é muito forte, né? Se tratar, quer dizer que você já tem alguma coisa. Você já tem alguma coisa, aí o processo fica ainda mais complicado, né? Então, essa cultura de tratamento é algo muito forte na sociedade, que a gente precisa, de alguma forma, ter uma outra visão sobre esse cuidado. Né? Ter uma visão de autocuidado diário para que você comece a se movimentar mais, fazer melhores escolhas alimentares, né? Você, muitas vezes as pessoas acham que, para eu comer melhor, então eu tenho que excluir as coisas da minha alimentação. Não, não. Comer melhor é incluir, só que melhores coisas na sua alimentação. Né? Não precisa ser uma dieta restritiva que você passe fome. Não, é simplesmente uma prática de saber escolher. E esse é o intuito aqui, né? De mostrar para as pessoas como fazer essas melhores escolhas. Só pegando esse gancho, assim, a Amanda falou aí no comentário, se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, você terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é muito fato, né? Como eu falei para você no início, hoje também, que 99% dos meus pacientes, né, que chegam lá para tratamento são sedentários. Vou citar dois exemplos clássicos de duas doenças que mais acometem pressão alta e diabetes. Pressão alta, uma das consequências é o AVC. Diabetes, uma das consequências é a amputação. Eu já cansei de escutar desses dois públicos o seguinte: se eu pudesse, eu voltaria lá atrás e faria tudo diferente. Se eu pudesse, eu não abusaria, né, dos cuidados que eu não tive com a minha pressão e com a minha alimentação, né, que levou ao diabetes e depois levou à amputação. Eu cansei de ouvir dos pacientes assim: se eu pudesse voltar atrás, um dia antes do AVC eu faria as coisas diferentes. Se eu pudesse voltar atrás um dia antes da minha amputação, eu faria diferente com o meu diabetes, ou eu faria diferente com a minha pressão alta, né? Eu acho que quando eu trago isso, eu não trago como forma de assustar, mas eu trago como forma das pessoas que não passaram por isso, justamente começarem a criar esse entendimento de que não, você não tem que esperar você ficar doente ou agravar o seu quadro para que então você comece a se cuidar, porque isso pode ser tarde demais. Uma pessoa que é acometida por um AVC, ela recupera muita coisa, só que dependendo da área afetada do cérebro, ela nunca mais vai mexer um braço, ela nunca mais vai falar, ou ela nunca mais vai enxergar, ou ela nunca mais vai andar do jeito que ela andava, né? Uma pessoa que sofre uma amputação, imagina o trauma que é isso para a vida, né? Que você tem a perna e de repente você não tem mais uma perna, né? E você tem que reaprender a fazer tudo de prótese, e a prótese não é uma nova perna, ela é um meio auxiliar que vai te ajudar a tentar fazer as coisas como eram antes, né? Mas é justamente pegando essa frase da Amanda e linkando com isso, né? Se você não cuidar da sua saúde, infelizmente você vai ter que cuidar da sua doença. E cuidar da sua doença é muito pior do que cuidar da sua saúde, né? Então eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar hoje, né? Que se a gente imaginar uma linha, né, onde nós temos de um lado a saúde, de um lado a doença, e nessa linha estamos nós, a gente pensar, a atitude que eu tenho está me levando para o lado da saúde ou está me levando para o lado da doença? E aí sou eu quem vou escolher. O que eu vou fazer hoje? Vai me aproximar mais da minha saúde, da minha independência quando eu estiver idoso, né, de conseguir sentar e levantar sozinho, de usar o vaso sanitário sozinho, de não depender de uso de fralda, né, quando chegar na minha velhice,
de conseguir morar sozinho porque sou independente funcionalmente, né? Ou eu vou continuar fumando, ou eu vou continuar abusando de álcool, ou eu não vou me importar em diminuir o sal da minha alimentação se eu sou hipertenso, ou eu vou continuar abusando das comidas se eu sou diabético. Isso só vai me aproximando da parte da doença, até que chegue o ponto em que isso não tem mais volta e que você vai ter que cuidar da sua doença. É justamente essa cultura que a gente quer tirar, que você cuide da sua saúde e não que você cuide da sua doença. Exato. E é impactante, né, quando a gente fala abertamente assim, do tipo, não, você vai ficar doente, você vai amputar sua perna, porque as pessoas sempre pensam assim, não, isso aí não vai acontecer comigo, né? Não, comigo não acontece, né? Não, não, comigo não acontece, sou super-herói. Exato. A gente quer mostrar para vocês que sim, pode acontecer. E a gente está te dando aqui opções, né, e trazendo abertamente, por isso que o intuito é esse, trazer especialistas para que você aprenda cada vez mais a se cuidar, né, nessa conversa justamente sobre se cuidar-se e mostrar algumas realidades que acontecem, que sim, pode ser a sua realidade lá na frente, se você não tomar uma atitude agora. E quando você trouxe o exemplo das duas linhas, achei sensacional, e eu acho que a frase que fica, né, até mesmo, assim, a pergunta que fica, é assim, o que você não fez no passado que você pode recomeçar, né? Porque muitas vezes, lá no passado, eu deveria ter feito isso. Não, mas por que não recomeçar, né? Então, o que você não fez no passado que você pode hoje, sim, recomeçar? Então, acho que essa fica a frase aqui, do tipo assim, você pode continuar se cuidando e a partir do momento que você decidir isso, você vai sentir essas melhoras no seu dia a dia, você vai sentir a melhora no seu corpo, você vai sentir tudo diferente. Então não pense que é porque você não fez no passado, que você já está caminhando nessa linha um pouquinho mais para a doença, que você não pode parar aqui e falar, opa, dá meia volta, concorda, faz a rotatória aqui e vamos vir aqui com a gente para o outro lado. Puxa, né? Vamos puxar um pouquinho mais. Então, essa é a frase. O que você não fez no passado que você pode hoje sim recomeçar? E olhar um pouquinho mais para nós, né? Hoje a gente vive nesse mundo caótico, vamos dizer assim. Um mundo ansioso, um mundo de autocobrança. Então, eu tenho cobrança no meu trabalho, eu tenho cobrança em casa, eu tenho a minha autocobrança, né? Então, eu me cobro muito às vezes, não sei o quê. E as pessoas são assim. E aí, quando você vem para uma prática de atividade física, para um autocuidado, e você coloca nesse autocuidado, né, uma cobrança além daquilo que você já vem recebendo, então eu preciso atingir tal padrão de corpo, eu preciso atingir. Então, aquilo que era para ser prazeroso começa a ser uma barreira. E é por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Por quê? Porque, na verdade, ele coloca a prática de atividade física ou cuidar-se como uma meta que talvez não seja meta para ele. Como uma obrigação. Uma obrigação, exato. E aí, quando aquela sensação de prazer, de poder estar se cuidando, de ver, sentir as melhorias no dia a dia, ela acaba desistindo. Então, por isso que hoje a prática ela não é tão constante. Por quê? Porque as pessoas se cobram muito por algo que não deveria ser uma cobrança. Deveria ser uma sensação, deveria ser o seu momento de você se cuidar ali, né? Então, tem se sentir melhor, exatamente. Exato. Então, esse mundo caótico, assim, às vezes a gente acaba ficando, trabalhar, eu tenho que ficar muitas horas fazendo atividade física, e aí que vem a grande chave, que é a outra pergunta, né? Quanto tempo eu preciso fazer de atividade física? Eu preciso ficar 1 hora, 1 hora e meia fazendo atividade física para sentir os benefícios, para ter benefícios? Quanto tempo eu preciso, talvez, me exercitar para já começar a sentir esses benefícios? Essa é uma pergunta interessante, né? Os guidelines, né, as recomendações mundiais aí da Organização Mundial da Saúde, elas orientam, né, de 150 a 300 minutos por semana de uma atividade moderada. Se a gente dividir isso aí em 5 dias na semana, dá mais ou menos 30 minutos de atividade por dia, né? Só que um ponto muito interessante, né, para complementar essa resposta, é que eles trazem que se você fizer 10 minutos é melhor do que não fazer nada. E aí você já começa a experimentar, né, os benefícios da atividade física só de sair do sedentarismo.
né? Então, quando você quer iniciar uma prática de atividade física, aí você fala, tá, então quanto que eu tenho que fazer? 1 hora por dia? Não, né? Você tem que começar. Se você vai treinar 1 dia por semana, já é melhor do que nada, né? Se você vai treinar 10 minutos 3 vezes por semana, já é melhor do que nada. O importante é que torne-se constante, aí depois você começa a aumentar o tempo, né? Então, eu não faço nada hoje, gente, por onde eu começo? Me ajuda, tá? Levanta, vai caminhar, dá uma volta no quarteirão. Tá legal. Mas só isso? Ué, você não faz nada? Então vai, dá uma volta no quarteirão todo dia. Se você conseguir fazer isso por 2 semanas, daqui 2 semanas você dá 2 voltas no quarteirão. Daqui 4 semanas, você dá 3 voltas no quarteirão. A hora que você perceber, você está caminhando todos os dias por pelo menos 30 minutos e cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, às vezes as pessoas colocam essa carga como obrigação justamente porque mira lá no alto. Se eu não fizer 1 hora de academia por dia, eu nem quero fazer, não vai adiantar nada. Não, vai, né? Você precisa se movimentar. Independente da prática, o que você tem que é escolher algo que você goste de fazer e que torne isso dentro da sua rotina algo constante. Se você tem tempo de fazer só no fim de semana, vai lá e faz, né? Saiu um estudo recente agora dos chamados guerreiros do final de semana. Eu achei um estudo fantástico que mostra que as pessoas que, independente de quantos dias, se ela atingir no fim de semana 150 minutos de atividade, ela está com os mesmos benefícios, né? Pensando na prevenção de doenças ali a longo prazo, das pessoas que treinam todos os dias durante a semana. Então, se você tem 2 dias para fazer, faz. Não é porque você não consegue fazer todo dia que você vai deixar de fazer esses 2 dias. Não, você vai trazer muitos benefícios para você começando agora com um pouquinho, né? E tornando isso constante. A meta é, de fato, 150 minutos de atividade por semana. Mas você não precisa começar lá. Começa com 10. Faz isso uma semana, na próxima semana vai para 15. Faz isso mais uma semana e assim, dentro da sua rotina, da sua organização, vai tornando isso prioridade, né? E aí você vai, de fato, conseguir começar a perceber como são esses benefícios. Sim, aquele velho ditado, né? Para quem está parado, dar um passo é um progresso, né? Exato. Então, é justamente trazer um pouquinho mais do que, cara, você precisa se movimentar. Então, faça isso, não precisa atingir logo de primeiro 150, 300 minutos, mas faça isso de forma gradual. Vá tendo orientações adequadas, né, para que você consiga caminhar de forma adequada. Vá tendo orientações adequadas para que você fortaleça o seu corpo com 10 minutos na sua casa. Vai tendo orientações adequadas para que você fortaleça o seu corpo utilizando um banco na praça que está aí do lado da sua casa. Então, acho que é isso que a gente quer trazer. Também é que, assim, dentro da Ative, você pode perceber isso, que são exercícios práticos, didáticos e fáceis de fazer, onde você pode fazer na sua casa, na praça, nas academias ao ar livre, num banco, com qualquer coisa, para que a gente gere esse primeiro start do movimento, né? E que as pessoas comecem a se movimentar e olhar para o seu cuidado, para o seu bem-estar, para a sua saúde e progredindo nesse cuidado para que elas tenham uma longevidade um pouquinho mais saudável, para que elas tenham uma qualidade de vida maior, para que elas tenham mais funcionalidade, não ser dependentes. Porque sim, você pode ficar dependente de outra pessoa lá na frente se você não começar a se cuidar agora. E trazendo um pouquinho do que a gente conversou, né? Não, dor não é normal. Sim, você pode ficar doente se você não se cuidar. E tenta quebrar esse paradigma de tratamento, né? Só vou me cuidar depois que eu já estiver doente. Cara, você já está doente. Aí você vai ter que cuidar com a Amanda. A Amanda, inclusive, para quem não conhece, é uma nutricionista sensacional. A Amanda também da área de saúde, então tem propriedade no que fala. Então, se você não se cuidar hoje, você vai ter que cuidar da sua saúde, da sua doença na frente. Então, quais são as escolhas que você vem fazendo no seu dia a dia e para onde você está indo nessa linha, né, de cuidado? E que tal recomeçar? Vamos tentar recomeçar? Vamos tentar, de alguma forma, melhorar isso? Então, esse é o intuito e o cara trazer você aqui hoje para falar de uma forma tão simples do como é se cuidar, para quebrar esse paradigma das pessoas, é algo que é sensacional e é isso que a gente vai promover daqui para frente.
e agradeço. Eu estou até olhando aqui no relógio para não estender muito, porque se a gente deixar, quem não Vamos lá. conhece, a gente vai batendo esse papo. Vamos criar aí um compromisso semanal. Toda Por semana eu muito fico aqui conversando. tempo, A gente deixar que a gente fica até umas 8 horas da noite falando sobre cuidado, sobre saúde, sobre quebrar esse paradigma. Mas, de primeira mão, cara, eu agradeço muito aqui. Eu acho que a nossa conversa está muito boa. Para quem está acompanhando a gente, depois isso aqui também vai ficar salvo. Foi uma conversa sensacional que trouxe realmente o intuito que a gente quer trazer para as pessoas, que é orientar de forma prática, de forma didática, por que se cuidar e trazer toda a sua experiência, todo o seu jeito de falar, toda essa forma didática de mostrar para as pessoas que elas precisam e podem se cuidar de maneira fácil. É algo muito bom aqui para nós, e ter você junto conosco também, não só na live, mas dentro da Ative, é algo que eu sinto que com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, Amém. obrigado de primeira mão. Oi? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Então, obrigado, Matheus, de primeira mão. Eu vou só ter que encerrar, porque senão a gente fica aqui muito tempo falando. E a ideia aqui, Matheus, se você pudesse dar uma mensagem para todo mundo, qual mensagem seria? Seria que a gente tem oportunidades diárias, né, de escolher. E não existe meio termo. Ou a gente escolhe coisas que vão nos deixar saudáveis, ou a gente escolhe coisas que vão nos deixar doentes. Então, cabe a nós escolhermos, né? E pensar em cada atitude que a gente toma, não só no exercício ou na alimentação, mas também nas nossas escolhas de relacionamentos, nas nossas decisões daquilo que a gente, do que eu vou assistir, do que eu vou ler, o que eu estou prestando atenção, no que eu estou gastando a minha energia, né? Ou isso vai nos levar por um bom caminho, ou isso vai nos levar por um mau caminho, né? Então, cabe a nós, primeiro de tudo, refletirmos quais são as nossas escolhas e para onde elas estão nos levando, né? E a mensagem que eu quero deixar hoje é justamente essa. Reflita sobre as suas decisões hoje e se isso está te levando para uma vida saudável ou para uma vida doente, em todos os âmbitos. Físico, mental, fisiológico, né? Pensando na alimentação, mental pensando no estresse e físico pensando na atividade física, né? Pensando que nós somos um ser integral aí. É isso. Perfeito, perfeito. Poderia ficar mais umas 10 horas aqui conversando com você e trazendo todo esse conteúdo e conhecimento que você tem para todo o pessoal, tanto da Ative, né? E mais uma vez, o Matheus está com a gente. O Matheus é um dos nossos profissionais, tanto na parte prática quanto na parte de educação em saúde dentro do app da Ative. O app que você pode já encontrar no link aqui da nossa bio, no nosso site, e começar a gente estar nessa prototipação, nessa versão inicial, mas que você já possa ali adquirir todo esse aplicativo de autocuidado e exercício físico para que você comece, sim, a dar o start no seu movimento e a começar a se movimentar para se cuidar. Um autocuidado através do movimento, para que você viva de forma mais constante, para que você viva com um bem-estar maior e trazer mais qualidade de vida para você daqui por diante. Então, pensando no seu presente e no seu futuro. Matheus, um grande abraço, cara. Foi muito bom ter você nesse primeiro episódio desse novo projeto, né? Desse novo projeto que é o Ative Talks, para falar um pouquinho mais para mim. Não poderia ter começado melhor, né? Como você aqui, você conhece todo esse projeto desde o início, está comigo desde o início. Então, agradeço muito a sua participação. Com certeza não será a última. Tá? Já coloca na sua agenda aí que eu vou te encher o saco. Mas, cara, obrigado muito de coração por fazer parte disso. E vamos sim, cara, vamos juntos nesse intuito de proporcionar cada vez mais saúde e bem-estar para as pessoas de uma forma prática e acessível, para que todo mundo tenha novas oportunidades de se cuidar. É isso, meu irmão. Muito obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Você acho que está no top 3 de pessoas mais inteligentes que eu conheço na minha vida. Você é um cara que eu admiro demais e eu adorei participar hoje. Eu estou com você nesse projeto, não só por acreditar, né, em você, mas também por acreditar
no que a gente pode fazer pela saúde das pessoas. Então, a gente vai muito longe ainda. Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. E fiquem ligados que já já tem mais novidades, mais talks, e a gente traz diversos outros assuntos e especialistas para conversar com vocês daqui por diante. Valeu, Matheus. Obrigado. Bom final de semana. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.